Bem-vindos a mais um podcast. Hoje a gente recebe a especialista em marketing digital, também palestrante aqui do Instituto do Legislativo Paulista, Rayane Moreira. Ela que vai explicar pra gente aí sobre fake news, vamos falar sobre cancelamento, falar sobre marketing político, diferença também com marketing eleitoral. Tem muita coisa então para abordar com ela. Obrigada por participar aqui do nosso podcast. Eu que agradeço o convite, estou à disposição para colaborar. Hoje vai ser uma conversa bem bacana por aqui. Vamos lá, então a gente está há cerca de um ano das campanhas eleitorais já para as eleições de 2024, das eleições municipais. Você fala muito até dessa questão das fake news no ambiente digital e que tem essa relação com a política. Essa técnica, inclusive, está cada vez mais sofisticada. A gente consegue já, a partir de agora, faltando aí um ano, medir o impacto provável das eleições de 2024, das fake news nas eleições? Olha, nós temos percebido que as fake news têm afetado o processo democrático, os pleitos eleitorais, de uma forma extremamente significativa. Primeiro, porque tira o direito da população de ter acesso a uma informação de qualidade, uma informação com credibilidade, produzida por criadores de conteúdos sérios ou pela imprensa tradicional. Então, prejudica como um todo, além de que isso tem tido impacto nas campanhas eleitorais. Por quê? Boa parte dos debates acontecem em ter que conter ou combater fake news, ou ter que desmentir boatos, desinformação. E aí, com isso, os candidatos, muitas vezes, perdem o foco em mostrar suas propostas, seus posicionamentos, suas ideias, o que eles querem para o futuro daquele município, estado, governo e etc. Então, atrapalha como um todo e principalmente o processo democrático. A democracia fica enfraquecida com as fake news e o combate deve acontecer da sociedade como um todo, porque muitas vezes se questiona só os governantes, aos poderes, seja executivo, legislativo, judiciário, que tem que atuar com esse problema. Mas não, a sociedade como um todo pode se fazer isso. Porque a partir do momento que, por exemplo, você recebe uma notícia ali no seu WhatsApp, que você consegue identificar de alguma forma que ela é duvidosa, que ela tem um caráter duvidoso, e você passa a checar aquela informação, você está contribuindo para que aquela informação não percorra um novo caminho, não passe adiante. Então, essas são atitudes que fazem a diferença, e o combate às fake news é da sociedade como um todo. E aqui a LESP, o Instituto ILP, esses órgãos têm trabalhado para a conscientização, para que as pessoas consigam entender os efeitos disso, como identificar e também o combate às fake news. Antes da gente até seguir por quais seriam as formas, né, do combate, eu queria primeiro que a gente até conseguisse quantificar os impactos e como que uma fake news pode ser negativa na vida de uma pessoa. Acho que a gente pode até abordar a questão não só dos políticos, mas a questão da vida de um cidadão mesmo. Como é que elas podem impactar? Sim. A fake news ela acontece em diferentes aspectos da sociedade, né? A política sofre muitas consequências com isso, mas pode ser na vida de uma empresa, pode ser na vida particular, pessoal de alguém. E a gente vê no Brasil e em outros locais, em outros países do mundo, que uma fake news, uma notícia falsa, um boato, pode levar à morte de uma pessoa. A gente já vê notícias na mídia em que uma notícia falsa corroborou de uma forma tão grande, tomou uma proporção grandiosa, que isso gerou a morte de outras pessoas. Mas não só, digamos... Pode refazer? Pode. Mas isso gera, isso já se tornou, muitas vezes, um boato, muitas vezes já chegou alguém ter um linchamento virtual, um linchamento público, e isso chegar até, infelizmente, a morte de alguém. Os efeitos também passam, muitas vezes, pela saúde mental. A vida da pessoa como um todo prejudica a família, as pessoas que estão ali em volta. Em casos de empresas, por exemplo, uma empresa pode, por exemplo, fechar as suas portas, prejudicando funcionários, geração de emprego e de renda. E isso afeta a sociedade como um todo. Além disso, os efeitos emocionais na vida de alguém também devem ser considerados. Inclusive, os psicólogos, especialistas que atuam na saúde mental já falam que notícias falsas, boatos, fake news têm muito impacto na saúde mental de alguém. Então, assim, uma notícia falsa, ela não é simplesmente só um boato. Ela tem efeitos grandiosos na vida de uma pessoa, que muitas vezes quem produz,
quem repassa não tenha nem dimensão, ou às vezes até tem, faça de forma proposital. A gente não sabe qual é a intenção que ela é criada. Mas que os efeitos são grandiosos e esse tema precisa estar no centro do debate. Porque se não houver, por exemplo, discussões como essas, discussões nas casas legislativas, como a LESP, acaba que ela vai só crescendo, crescendo, e não as iniciativas de combate não acompanham essa mesma proporção. Bom, a gente tem até recentemente um debate que acabou aumentando até por causa do mundo da música, em relação à inteligência artificial. Ela também vem para contribuir com, não com o combate, mas com essa disseminação das notícias falsas. Como é que funciona também essa questão aí agora que a gente já vai ter que ficar de olho para as próximas eleições? Olha, a inteligência artificial é um recurso que veio, né, realidade, não dá para você negar, né, que não existe. Então, são ferramentas que vieram, mas essas ferramentas precisam ser utilizadas com responsabilidade e seriedade. E, além disso, as pessoas precisam aprender a checar a informação, precisam questionar. Eu, por exemplo, particularmente, já fiz um teste com uma ferramenta de inteligência artificial, fiz uma pergunta, a informação me foi dada corretamente até certo ponto. Depois, alguns dados ali não estavam coerentes, eu desconfiei e fui checar a informação. Então, é importante que a gente tenha esse senso crítico. Veio para ajudar, se for utilizada da forma corretamente. É uma ferramenta, um recurso que pode nos ajudar de várias formas, mas que precisa ser utilizado com responsabilidade, com seriedade, e a gente precisa ter senso crítico, questionar. Eu sempre falo, se chegou uma notícia, se você viu algo, uma informação, que você percebeu que ele pode ter algo errado, desconfie. E ao momento que você desconfie, não repasse jamais, até que você tenha certeza. Então, a inteligência artificial veio para nos ajudar, desde que utilizada da forma certa, com responsabilidade, seriedade. E lembrando que, só fazer um adendo, que as pessoas acham que a inteligência artificial veio para substituir a mão de obra humana. Né? Ela veio para colaborar, até porque para manusear, utilizar essas ferramentas, tem que ter um humano. Tem que ter exatamente, uma pessoa ali, né? Uma mão, não é que ele dá play também sozinho. Exatamente, alguém tem que dar os comandos, e esses comandos são feitos através de uma pessoa. E na comunicação, como isso é muito personalizado, cada político, cada órgão tem o seu contexto ali diferente um do outro. Então, uma comunicação personalizada faz uma diferença muito grande. E isso a inteligência artificial não tem. Porque ela não tem as vivências, as experiências, não sabe que tá as peculiaridades daquele contexto ali. Então, a inteligência artificial veio para nos ajudar, mas precisa de alguém para dar o comando certo e, acima de tudo, com responsabilidade. Bom, e agora voltando até para as campanhas, né, para essa questão dos candidatos que já vão participar das próximas eleições municipais, a gente tem aí eleição para as câmaras de vereadores e também para as prefeituras. Eles já podem, ou enfim, eles já estão fazendo alguma coisa para se proteger para o ano que vem? Olha, eu vejo que muitas pessoas estão se atentando da importância de se ter uma comunicação efetiva. Porque as pessoas confundem muito. Eu vou fazer um post numa rede social e eu estou tendo uma comunicação efetiva. Não está. Comunicação é quando eu passo uma mensagem da forma certa, quando o meu público consegue entender. Se eu, por exemplo, falo uma linguagem jurídica e o meu público, a minha audiência não consegue compreender, eu não estou tendo uma comunicação efetiva, assertiva e estratégica. Eu vejo que muitos estão fortalecendo suas bases nas redes sociais, inclusive para quem vai concorrer, está em mandato, governos, órgãos, fortaleça sua comunicação nos diferentes canais. Mantenha a sua audiência ali informada. Porque, por exemplo, se sai uma fake news e aí alguém vai checar essa informação e lá na sua rede social está a informação correta, credível, verdadeira, produzida por uma equipe de comunicação do mandato, ela vai conseguir ter argumentos e checar que o que está sendo veiculado não é a verdade. A verdade é o que está lá na sua rede social. Então, é importante fortalecer a comunicação e eu vejo que muitos, felizmente, já estão aí nesse caminho, já de olho no pleito, mas isso não precisa e não deve acontecer só para pleito eleitoral, para campanha. Nos mandatos, é muito importante você ter informação de qualidade e ter diferentes canais de comunicação mais utilizados da forma certa. Também é você vai me corrigir se eu estiver errada, mas uma forma de talvez criar essa
relação de confiança com o eleitor, com o usuário, aí ele já vê alguma notícia falsa, aí que dá aquela coisa do bom senso ou de desconfiar, porque ele já acompanha aquele candidato nas redes sociais e ele fala, poxa, essa notícia aqui, será que realmente é aquele cara que eu acompanho ou aquela mulher que eu acompanho? Isso também é uma forma de ter essa comunicação muito bem feita com o usuário, com o eleitor, também uma forma de criar essa confiança para que desperte nele a desconfiança? Sim, sim, porque se cria uma relação de confiança, de relacionamento. Eu passo a mostrar transparente o que eu estou fazendo, a prestar contas do meu trabalho. E isso não se reflete só a mandatos, tá? Órgãos públicos, pessoas que querem concorrer. Eu consigo mostrar de forma transparente os meus atos, trabalho, como eu penso e etc. Então, há clareza e há uma relação. Eu já passei por uma situação em que um dos meus assessorados, dos nossos assessorados, estavam ali, as pessoas estavam começando a espalhar uma notícia. E como a agenda dele sempre era mostrada nas mídias digitais, as pessoas falaram, não, isso não é verdade, porque eu vi que neste horário ele estava tendo uma reunião X com tal, então a notícia não procede, isso daqui é coisa de alguém que está produzindo de forma errada. Então a gente consegue ali conter, por quê? Porque mostra transparência. A audiência dele estava acompanhando o dia a dia. Então, tem essas bases, cria, sim, uma relação de confiança muito, muito boa com o seu eleitor. E esse eleitor, inclusive, pode lhe defender nas redes sociais. Porque quando ele está municiado, quando ele tem informação para isso, ele vai argumentar. Porque ele sabe que ele está com a informação verdadeira e ele vai mostrar isso para outras pessoas. Agora, da parte do usuário, também tem que ter essa responsabilidade. Você falou muito da questão de ter o senso crítico, de perceber que é preciso também que o próprio usuário, que ele cheque, que nem sempre isso vai ser passado para ele por um jornalista. Então, qual que é o papel do usuário também nesse combate às fake news? Isso é muito, muito importante, porque esse combate não pode se resumir aos 3 poderes da República. Isso tem que ser da sociedade como um todo. Homens, mulheres, ONGs, enfim, todos nós estamos sofrendo com os efeitos e todos nós somos responsáveis por esse combate. Se você vê uma notícia e você repassa, sabendo que é fake news, ou que aquilo dali você tem alguma desconfiança, e mesmo assim você passa para terceiros, você pode ser responsabilizado também. Então, compartilhar notícias falsas também é crime. Então, o primeiro ponto é: você é responsável pelo que você consome nas redes sociais e você pode fazer uma triagem daquele material. Você pode ver. E essas matérias, elas vêm com algumas características que é possível a pessoa entender que é uma fake news. Como, por exemplo, sempre vem um título muito sensacionalista. Muitas vezes utilizado em cores que lembram ao imediatismo, como o vermelho, por exemplo. Vem títulos, às vezes, com erros ortográficos, com notícias, assim, que causam alguma sensação de imediatismo, um alerta urgente, por exemplo. E as pessoas precisam ficar de olho nessas características, porque a probabilidade é maior de ser uma notícia falsa. Você precisa olhar a fonte daquela notícia, de onde ela vem, quem é o produtor de conteúdo, qual é o veículo de comunicação que está afirmando isso. A data, por exemplo, também é muito importante, porque às vezes as pessoas pegam a notícia lá de 2020 e colocam agora em 2023, muda algum contexto, manipula a informação e a pessoa repassa. Então, olha a data, olha o contexto, olha o título, olha se não tem erros ortográficos ali, que tudo isso consegue ajudar a fazer uma filtragem. E se você desconfia, não repassa. Por favor, não repassa. Porque aí isso vai tomando uma proporção cada vez maior. E esse trabalho de conscientização é muito importante, porque as pessoas conseguem ter acesso a como elas podem ajudar nesse combate. E, claro, também podem denunciar notícias falsas à justiça, claro. Bom, agora você falou dessa questão de responsabilização. Como é que a gente tem hoje esse cenário da responsabilização? As pessoas que às vezes falam, não vai dar nada, eu vou encaminhar aqui esse link pro WhatsApp. Isso pode chegar nelas? Sim, sim. É importante a gente ter responsabilidade com tudo na vida, né? Nós somos responsáveis pelos nossos atos. E redes sociais, fake news, existe uma legislação cibernética, não é a minha área de atuação, porque eu não sou jurista, não atuo na área do direito e etc. Mas as redes sociais, a gente tem uma legislação cibernética que pune fake news, que pune crimes virtuais. Por que eu falo tanto de rede social? Porque é o principal cenário de disseminação.
E muitas vezes se perde o controle, não sabe qual é a origem daquela notícia falsa. Então, há sim penalidades, e quem faz isso muitas vezes acredita que não vai ter feito, que nunca vai chegar em si, que pode não responder por tal atitude, mas isso não acontece. A gente vê, inclusive, a justiça atuando fortemente, criando mecanismos para coibir e penalizar esse tipo de crime. Como eu já falei, uma fake news pode gerar a morte de uma pessoa. Então, isso é muito, muito sério. Não é algo que a gente pode simplesmente deixar para lá e depois se discute esse tema. Não, tem gente morrendo por conta de notícias falsas, famílias ficando desoladas, pessoas que estão perdendo sua reputação profissional, que não conseguem mais sua colocação no mercado de trabalho em decorrência de algo que alguém criou, alguém inventou, alguém manipulou. E aí, quando isso se espalha, para você desmentir é uma proporção muitas vezes grandiosa que você desmentir tem um efeito muito pequeno quando se comparado ao alcance que aquela notícia falsa teve, infelizmente. Bom, agora até pra gente entender um pouco do seu trabalho aí, dessa sua especialidade como marketing político. Queria que você explicasse pra gente o que é o marketing político, como que ele atua na vida, né, dos parlamentares, dos políticos, dos candidatos e qual que é o trabalho dele na hora que sai uma notícia falsa. Olha, o marketing político, eu sou apaixonada por esse tema. Existe o marketing político, existe o marketing eleitoral. O marketing político, ele tá ali para mostrar, no caso dos candidatos, partidos, quem tem mandatos e etc., qual é a imagem, as propostas, o posicionamento, enfim, fazer com que o eleitor tenha acesso àquele mandato, àquele candidato de uma forma correta, de uma forma certa. Isso no marketing político a gente faz, digamos, para manter o poder, que são durante os mandatos e governos. Já no período eleitoral, que se chama campanha eleitoral, que tem ali um período estabelecido pela Justiça Eleitoral, a gente utiliza o marketing eleitoral, que são estratégias focadas ali no voto, né? Porque tem um período para isso estabelecido, a gente utiliza estratégias mais enérgicas. A diferença maior entre um e outro, digamos assim, de uma forma mais geral, é principalmente o tempo. E aí, quando sai uma fake news, dá muito trabalho. Gerenciamento de crise. É um gerenciamento de crise, mas o primeiro ponto que a gente faz é entender o cenário. Entender o que estão falando de fato. Por quê? A mensagem pode se perdendo ali no caminho. E aí você precisa de o que realmente estão falando, qual é a fake news. E aí você vai fazer o diagnóstico, encontrar a melhor forma de desmentir aquilo dali. Seja pelo porta-voz do mandato, seja pelo próprio parlamentar, seja por alguém que está sendo citado naquela notícia falsa, seja por rede social, seja através de um comunicado na imprensa, seja através de um vídeo, de uma entrevista, enfim, a gente que trabalha com isso analisa todos esses pontos, monta a estratégia e ela é executada. Então a gente trabalha diariamente para combater esse tipo de notícia falsa que, como eu falei, prejudica muito a democracia. Muito, muito, muito. E, infelizmente, isso tem sido muito corriqueiro em campanhas eleitorais. Para quem trabalha em campanha e faz esse tipo de coisa, eu deixo só um recado. Não é a melhor estratégia. Você não vai ser eleito compartilhando, disseminando fake news. Não é a estratégia. Foque na sua campanha, foque em falar o que o eleitor precisa, as demandas sociais daquela comunidade, em resolver problemas, em contar a sua história, em gerar conexão. Disseminar fake news, além de crime, não faz ninguém ficar sendo eleito ou ter resultados positivos. Pelo contrário, você pode, inclusive, ser penalizado por essa atitude. Bom, agora até falando dessa questão do gerenciamento de crise, né? A gente vive aí a era dos cancelamentos, sempre tem gente cancelada. Queria saber, o marketing, ele também pode ajudar o marketing político, nesse caso, a trazer uma pessoa de volta desse cancelamento? Existe volta do cancelamento? Olha, o cancelamento, digamos que é um fenômeno que tem gerado muitas discussões. Por quê? Ele é como se você fosse excluído de uma determinada plataforma, de um determinado aspecto da sociedade, por um grupo que se acha justiceiro, em decorrência de atitudes que você toma, que para aquele grupo ali não são corretas. Aquelas pessoas, digamos, que ela determina. A gente fala que é o tribunal implacável da internet. É como se as pessoas não tivessem o direito de errar. Se você erra, se você toma alguma atitude que esse grupo considera errado, você já simplesmente é cancelado. E aí esse cancelamento, muitas pessoas saem das redes sociais de forma definitiva, ou saem por um determinado período e depois retornam, ou muitas vezes
não conseguem nem voltar, não conseguem se colocar no mercado. Então, a gente pode ajudar sim no gerenciamento de crise em momentos como esse, entendendo qual é o cenário, qual é o momento correto de falar, o que falar e qual é o melhor formato para se falar. Porque quando você realmente comete um erro, o cancelamento, muitas vezes, como eu falei, as pessoas julgam que a atitude sua está incorreta. E aí, às vezes, você fez aquilo de uma forma involuntária, não foi intencional, quando você viu, já aconteceu. Até porque todos nós estamos suscetíveis a tipos de erros. A gente sempre está vivendo, está sempre em movimento, tomando atitudes, conversando com várias pessoas. Então, todos nós podemos errar. Então, quando você toma alguma atitude que esse grupo considera errado, esse grupo, esse tribunal da internet, eles te julgam e te excluem. E muitas vezes você fez algo que não foi intencional, foi involuntário, ou pode ser o efeito também. Só que quando isso acontece, as pessoas, muita gente não sabe como lidar, porque o cancelamento, ele afeta a vida como um todo. Não só do indivíduo, não só de quem está passando por aquele problema, mas da família como um todo. Tem gente que tem que mudar de cidade, tem gente que muda de país, tem gente que exclui seus perfis da rede, realmente não conseguem mais retornar. Só que tem pessoas que conseguem voltar, digamos, dar uma volta por cima, admitem os seus erros, vão em busca de estudar, de melhorar. Se fez alguma declaração polêmica, alguma declaração preconceituosa, a pessoa vai atrás de entender o que aconteceu ali e evoluir. E aí, quando você é de verdade, quando você é transparente, as pessoas vão acreditar em você. E aí, quando você chega lá, mostra, passa a sua mensagem de uma forma certa e de uma forma verdadeira. Não adianta você dizer que você se arrependeu sem você ter se arrependido, que isso não vai ter um efeito positivo. As pessoas vão enxergar que aquilo ali não é algo coerente, não é algo que faz parte da sua personalidade. Você simplesmente está falando só para amenizar uma situação. Então, sim, a gente pode ajudar muito no gerenciamento de crise, seja na rede social ou seja em outros meios também. Agora, essa estrutura que costuma ser usada para divulgar as fake news, ela também pode ser usada mais para o bem, não só para combate, mas para divulgar mais as ações que são realmente verdadeiras em relação a um candidato? Sim. Ou a um político, né, no caso? Sim, sim. As redes sociais, como eu falo, sempre tem um lado positivo e negativo, né? Infelizmente, o lado negativo, um deles é a questão da disseminação de redes sociais. Mas há também a possibilidade de muita gente se informar através dessas mídias digitais. Eu vou dar um exemplo aqui da Lesp. Eu acompanho as redes sociais da Lesp e a comunicação é extremamente clara, efetiva, tem uma linguagem simples em que o público de casa, a audiência consegue acompanhar. É uma comunicação que mostra o que está acontecendo aqui na Assembleia, ou seja, aproxima. Quem está em casa consegue saber de uma forma simples as pautas que estão sendo discutidas, os serviços que estão disponíveis aqui na casa. Então, as redes sociais, se por um lado tem esse problema das notícias falsas, elas também fazem com que muitas pessoas tenham acesso à informação. A internet democratizou muito o acesso à informação e as redes sociais hoje, elas não formam só uma plataforma para se entreter e para se relacionar, mas também para se informar. Muita gente sabe o que está acontecendo no mundo através dos perfis que acompanham. Então, se você está em casa, acompanhe perfis da imprensa séria, da imprensa que busca ali o trabalho. A gente sabe que dá trabalho. Fazer trabalho de imprensa correta, imprensa séria, imprensa que está ali todo dia trabalhando com credibilidade, apurando, checando. Eu já fui repórter há alguns anos e produzir uma notícia até o momento que sai da redação, você vai para a rua, depois vai ao ar, é um processo longo que demora, tem trabalho, tem um tempo ali, e isso precisa ser valorizado e as pessoas precisam entender que uma notícia simplesmente, ela não se constrói ali rapidamente, em um momento que eu estou escrevendo ali ela. Há um trabalho da imprensa, de jornalistas que estão ali apurando, checando. E as pessoas podem fazer essa seleção dos perfis, dos canais, dos veículos de comunicação que acompanham. Inclusive aqui da Lesp. Então, se você não segue a Lesp aí no Instagram... já vamos fazer propaganda já vai aqui. seguir a Lesp no Instagram, no canal do YouTube. Então, a casa, ela deve ser parabenizada. Parabenizo a Lesp por essa iniciativa. Sempre que acompanho, vejo. Muitas vezes está lá em pontos estratégicos da cidade, pegando informação, pegando opinião da população. Isso é muito importante. Porque você imagina alguém dar uma opinião, dizer o que acha sobre algo que está sendo discutido aqui na casa. Isso aproxima o público. Porque, infelizmente, muita gente vota,
mas depois não acompanha o trabalho. E aí acaba que fala, esse fulano não faz nada, esse candidato não faz nada, esse deputado não faz nada. Mas você acompanha a produção legislativa para saber se ele não faz nada? Você está ali fiscalizando? Você acompanha o que ele está divulgando nas redes sociais? Então, em quem você votou, você vai acompanhar nas redes sociais. Você precisa, porque ele precisa prestar contas do que ele está fazendo. E você colocou ele como seu representante, então o seu trabalho também, o seu papel não acaba quando você computa o seu voto na urna, mas também durante o mandato para fiscalizar. Saber se o voto valeu a pena. Aquela questão da gente manter exercendo a cidadania, não é o que você falou, não é só o momento que a gente aperta ali o confirma também, né? A cidadania são os 4 anos inteiros. Exatamente, e acompanhar ali de perto. As redes sociais é o principal canal para isso, porque muitas vezes as equipes de comunicação pegam um resumo, o que de mais importante está acontecendo ali no mandato, transformam isso em uma linguagem mais acessível, mais simples e divulga ali nas redes sociais. E aí, se você não acompanha nem através da imprensa, nem através dos canais oficiais da Câmara, da Assembleia, da Câmara, enfim, de qualquer órgão que o seu representante esteja atuando, ou você simplesmente acha que política não afeta em nada a sua vida, eu sinto dizer que afeta sim. Muito a minha vida, a sua vida, a vida de todos nós tem impacto direto e a gente precisa acompanhar, porque eles foram eleitos de forma democrática. Você votou, seja por qualquer motivo, você é responsável por essa pessoa estar ocupando esse cargo. Então você precisa também fazer o seu papel. Não só, muitas vezes eu vejo que fala muito mal dos políticos, fala mal da política como um todo, mas as pessoas simplesmente esquecem que também precisam fazer o seu papel e fiscalizar. Fiscalizem, é muito importante. Até porque se o seu representante hoje vier a concorrer em outro momento, em outra campanha, você vai saber se ele é uma pessoa de confiança, se ele realmente cumpriu o que fez, qual foi a produção legislativa dele, se ele foi um vereador, um prefeito, um deputado atuante durante aquela legislatura. Então, tudo isso você consegue ter ali um repertório para decidir qual é o melhor, porque são 4 anos. E esses 4 anos têm impacto direto, não só na vida de quem vota, mas da comunidade como um todo. Bom, eu separei aqui também alguns projetos que a gente tem aqui na Alesp que ainda estão aqui em discussão, mas que falam um pouco dessa questão das fake news também. Tem um projeto de resolução do deputado Edmir Chedi, do União Brasil, que prevê a criação do Detecta, que é um canal de WhatsApp para que as pessoas possam checar essas informações aqui no âmbito da Alesp. Então, de acordo com esse projeto, que inclusive está agora na CCJR, né, está ali com o deputado Carlos César, podem ser enviados textos ou imagens que foram publicados por qualquer veículo de comunicação sobre as atividades legislativas, a estrutura, a administração ou em relação aos próprios deputados. Então, queria a sua avaliação dessa ferramenta. Ela é um aditivo também nesse combate às fake news? Olha, todos os esforços, todos os canais que estiverem disponíveis para que a população possa denunciar, eles são extremamente válidos. Principalmente como um canal, por exemplo, desse, do WhatsApp. Né? Hoje é muito difícil você encontrar alguém que tem um smartphone e não utilize o WhatsApp para se comunicar. E aí, quando você cria um canal mais fácil, seja de manuseio, seja de acesso, isso faz com que as pessoas tenham uma forma mais simples. Então, é muito, muito importante. E eu quero destacar aqui que os legisladores, que são os deputados, pessoas que estão ali direto no impacto direto na construção de leis, propostas, projetos e etc., eles estão de olho no que está acontecendo nesse fenômeno. É por isso que eu fico muito feliz quando eu vejo propostas como essa. Porque a partir do momento em que quem propõe as leis, quem aprova projetos, quem está ali para propor iniciativas, seja de qualquer natureza, principalmente combate às notícias falsas, são muito válidas. Por quê? Essas medidas, elas vão passando a diminuir os impactos ou criar mecanismos para que as pessoas tenham formas de denunciar e as pessoas veem os efeitos que isso tem, inclusive para coibir novos tipos de fake news, novas propagações de notícias falsas. Então é muito, muito, muito positivo mesmo. Espero que realmente mais projetos dessa natureza surjam aqui na Alesp, surjam em outras casas legislativas, em outros espaços de poder, para que cada vez mais a gente possa unir forças no combate a essas notícias falsas. Eu já vou trazer também um outro projeto aqui, que esse daí eu acho que, depois a senhora me corrige, mas eu acho que é
longo prazo, né? Então eu queria primeiro entender, de forma geral, como que as instituições, como que os legisladores, como que as pessoas no geral, como nós, assim, como sociedade, devemos agir nesse momento, quais que são aí os pilares nesse combate à fake news. Você falou muito sobre a questão de checagem de informações, do bom senso, mas quais que são, então, esses pilares que levam a gente para esse caminho de combate à fake news? O primeiro ponto é a gente ter consciência dos efeitos que isso tem. E isso não é muito difícil quando a gente abre noticiários e vê que notícias falsas podem gerar a morte de alguém. A partir do momento que a gente vê os efeitos disso, não é simplesmente uma notícia falsa, né? Pode ter efeitos grandiosos na vida de alguém. E aí, quando eu passo a ter medidas de combate, e essas medidas de combate são disseminadas através de discussões como essa, discussões em espaços de poder, matérias jornalísticas na imprensa, enfim, qualquer informação, qualquer mecanismo para que essa informação chegue às pessoas, porque tem muita gente que não consegue, não sabe o que consegue ali identificar ou não. Eu, particularmente, inclusive, já vi parentes meus que viram uma informação e iam compartilhar porque simplesmente não conseguiam identificar, porque não teve acesso à informação, não sabia como identificar se aquilo era verdadeiro ou falso. Então, essas medidas de combate, essas discussões para conscientização e que as pessoas saibam como elas podem ajudar e identificar essas fake news são importantes. Inclusive, o ILP tem promovido discussões sobre essa também. O ILP é o Instituto Legislativo Paulista, aqui da Alesp. E, além disso, a Rede Alesp, como toda a Rede Alesp de Comunicação, tem feito um papel fundamental nisso. Porque quanto mais discussões, mais pessoas têm acesso à informação. Quanto mais pessoas têm acesso à informação, a gente consegue ali tentar minimizar os efeitos ou diminuir os impactos que essas fake news têm na sociedade e que as pessoas saibam também que isso pode ser penalizado. E eu tenho, assim, que um dos pontos, na minha percepção, é que cada vez mais a justiça brasileira vai endurecendo os processos e as penalidades para esse tipo de crime. Porque precisa ser coibido. É crime e as pessoas precisam entender que elas podem ser responsabilizadas por essas atitudes. Bom, agora o outro projeto, então, é uma questão sobre a educação, né? Então, é a autoria do deputado Caio França, do PSB, que institui a Semana Estadual de Educação Midiática. Então, nesse caso, as escolas levariam aos alunos material educativo sobre desinformação, então, um material que eles possam até interagir com esse material, além de palestras com especialistas. Então, o que deve ser ensinado desde cedo para essas crianças? E essa educação nas escolas, ela é efetiva, né, no combate? Essa educação de base pode contribuir muito para as novas gerações. Projetos como esse que estabelecem esse período aí de conscientização sobre esse problema que a gente enfrenta pode ajudar muito. Inclusive, a própria educação como um todo, a ciência é constantemente vítima de fake news. A gente vê aí muitas informações que são manipuladas ou são repassadas de uma forma errada, incorreta, sobre determinados assuntos relacionados à ciência, à educação ou pautas importantes. E aí, quando isso é ensinado na educação de base, você tem uma geração, você tem vários alunos, estudantes ali que podem reverberar essa mensagem, seja inclusive dentro de casa, porque um aluno desse pode, por exemplo, ensinar o pai e a mãe formas de identificar uma fake news e os efeitos que isso tem. Então, também ajuda muito na conscientização e nos efeitos a médio e a longo prazo que isso pode ter na nossa sociedade, inclusive nas famílias desses alunos que passam por esse projeto. Então, é um projeto muito viável, muito significativo e muito necessário para o contexto que a gente está vivendo hoje. Bom, nesse caso, né, você mesma falou da questão das futuras gerações, que isso daí também já pode ser sendo aprovado, sendo colocado nas escolas mesmo. A gente já tem uma segurança de que essas crianças daqui para frente, elas vão saber lidar com as fake news. Agora, para quem já está formado na escola, para quem está na faculdade ou está saindo da escola nesses tempos aí de implementação, como atuar com essas diferentes gerações, né? Porque a gente tem até gerações um pouco mais jovens que já têm um entendimento diferente de avós, pais, umas pessoas com mais de 50 anos que seja. Então, como atuar com essas diferentes gerações? Olha, essas gerações que podem ser beneficiadas por essa iniciativa, elas já vão ter ali uma chance maior, porque eles estão aprendendo ali na base esse combate. Para quem já passou por essa fase escolar, utilize as redes sociais para você se informar, mas por meios
credíveis, por meios de portais, veículos de imprensa, perfis em que você sabe que são confiáveis e que a informação ali está sendo repassada de uma forma correta. Além disso, há muitos debates, inclusive disponíveis na internet, sobre o tema. E cada vez que você consegue entender mais sobre o assunto e saber formas de identificar essas notícias falsas, você está, inclusive, se resguardando, porque você pode ser uma vítima de repassar, receber uma notícia falsa e ali, em algum momento, você repassar aquilo dali. Então, quando você consegue utilizar a internet de uma forma certa, né, acessando portais, veículos de imprensa, acompanhando programas como esse, inclusive você já se inscreve no YouTube, participa de debates como esse, você consegue ali ter um repertório muito mais abrangente, muito mais amplo para você entender os efeitos que você pode ser responsabilizado e as formas de combate. Bom, então, falando do marketing político, ele não acaba, né? Quando enfim, o mandato começa, ele continua, se acontece alguma coisa. Então, qual que é o papel do marketing nesse pós-eleição, nesse início de mandato, que costuma ser aquela época um pouquinho mais tranquila? Olha, a gente atua durante a campanha, as pessoas acham que termina a comunicação ali, não termina, ela continua durante o mandato para fazer essa ponte, esse elo entre a população e a produção legislativa, os posicionamentos do mandatário, do governante, do deputado, do vereador, prefeito e etc. Então, a gente atua para fazer a ponte entre o agente político ou o órgão público até a população, informando e, no caso de órgãos públicos, sempre seguindo os princípios da administração pública, como a questão da transparência e da impessoalidade. Além disso, a gente utiliza ali meios que são específicos para cada público, porque não dá para você conversar com todo mundo. E a gente tenta sempre mostrar algo de uma forma simples, um projeto de lei, por exemplo, explicar ele para o público que está em casa de uma forma simples, em que todos que acompanham consigam entender o que está sendo discutido ali. Por quê? Se eu falo e a outra parte não consegue compreender a minha mensagem, não houve comunicação. Comunicação é eu falar e o outro entender e compreender, não só escutar. Ele tem que compreender a mensagem. Então, a gente faz essa ponte e é muito, muito, muito importante porque garante transparência. Você imagina se, por exemplo, um deputado tem uma ótima produção legislativa, é uma pessoa atuante, está sempre ali envolvida em pautas importantes, mas a população não sabe disso. Acaba que a pessoa não consegue ali prestar contas do que está fazendo e pode passar uma imagem errada, uma imagem de que não está fazendo um trabalho tão efetivo. Então, a comunicação faz essa ponte. Além disso, a gente consegue também contribuir nas demandas sociais, através de gestão de respostas. Muitas pessoas mandam suas dúvidas, suas perguntas, suas demandas, através das redes sociais ou de outro canal de comunicação. E a gente consegue ver aquilo dali, dar os encaminhamentos necessários. Então, a comunicação, ela ajuda a dar mais transparência, fazer com que a população saiba. Por exemplo, a LESP. A população sabe o que está acontecendo na LESP através dos canais de comunicação. Por quê? Porque tem profissionais ali dessa área trabalhando, mostrando o que está acontecendo aqui na casa. Porque se a casa realiza discussões, trabalhos, etc., e a população não sabe, isso prejudica o relacionamento. Bom, agora pensando no seu trabalho no ILP, queria que você falasse um pouquinho das palestras que você já deu aqui pelo Instituto e se existe aí algum spoiler, alguma coisa assim que você já possa dar do que está sendo trabalhado, do que está sendo conversado aí com o ILP. Olha, eu já dei 2 cursos pelo ILP, fui muito bem acolhida por toda a equipe, nós tivemos feedbacks muito positivos, fiquei muito feliz com o resultado. Eu ministrei um sobre como o marketing político digital pode alavancar mandatos e outro sobre comunicação pública e comunicação política. Eu acredito que no segundo semestre a gente já está vendo alguma novidade, algum curso novo que a gente possa oferecer para o público, porque tem tido uma aceitação muito, muito boa e essa formação desses profissionais, assessores ou dos próprios parlamentares contribui muito para uma maior efetividade. Porque se eu tenho mais qualificação, se eu tenho mais conhecimento, eu consigo entregar melhor
para a população. Então, isso se reflete diretamente no serviço que é prestado para o público, na informação que é repassada. Então, é uma iniciativa muito importante também da Alesp, em parceria com o ILP, essas formações, seja para assessores aqui da casa ou de outros órgãos públicos e para os próprios parlamentares. E, além disso, as formações são de diversas áreas, né? Eu ministro sobre comunicação e marketing. Então, quando a gente faz essas capacitações, a gente está contribuindo para que o serviço prestado à população aconteça de uma forma mais transparente, mais efetiva. Então, parabenizo o ILP, sempre agradeço a oportunidade, estou sempre à disposição para colaborar, porque compartilhar conhecimento é um propósito da minha vida. Você não pode só acumular. Você tem que compartilhar conhecimento. Já são quase 16 anos aí de carreira. E eu já vivi muita coisa na política, já validei muitas estratégias, já assessorei vários agentes políticos, órgãos públicos. Então, já vivi diferentes realidades, cidades com poucos habitantes, cidades com grandes habitantes, passei pelo legislativo, executivo e etc. Então, quando eu posso contribuir, ajudar alguém, isso inclusive é uma realização pessoal minha. Então, sempre muito feliz com a oportunidade de compartilhar conhecimento. Sempre que o ILP precisar, eu vou estar à disposição para contribuir. Bom, queria então, já finalizando esse podcast, só perguntar se você tem algum recado que gostaria de dar para quem está ouvindo a gente, alguma colocação final, alguma consideração final. O microfone está aberto. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade aqui de toda a produção do podcast. Estou à disposição também, sempre que precisar. Lembrar que as redes sociais, elas democratizaram muitas vezes a informação. Muita gente hoje se informa por lá. E se você vê alguma fake news, não compartilhe, não faça parte desse grupo. Não tem efeitos positivos, pode prejudicar a vida de alguém, de uma família, de uma comunidade como um todo. Como eu falei, esse combate precisa ser de todos nós. Esses debates que acontecem, essas discussões precisam acontecer. E eu queria mandar um recado muito importante também, tenha conhecimento do que acontece nos órgãos públicos da sua cidade. Acompanhe, a comunicação pública está ali para te ajudar, para mostrar o que esses órgãos, o que esses parlamentares estão fazendo. Então, acompanhe de perto, porque assim você vai conseguir ter, inclusive, uma cobrança mais efetiva. Porque se você sabe o que ele está fazendo, você tem argumentos ali para cobrar. Então, faça a sua parte, seja um cidadão consciente, acompanhe os canais de comunicação, se inscreva nos canais de comunicação da Alesp, participe das discussões. Porque a gente, até falando assim de algumas avaliações que a gente acaba tendo com o pessoal, né? O pessoal encara a comunicação pública como um negócio chato, uma questão assim, mas tá aqui para ajudar todo mundo justamente a exercer esse papel de cidadão e ter esse contato mais próximo possível com justamente o que acontece aqui, que às vezes é difícil de traduzir, né? Mas que a gente, que é jornalista, tá aqui para traduzir. Exatamente, tem uma equipe grande aqui trabalhando para levar a informação séria, a informação de qualidade, a informação de confiança para o público. Então, consome. É importante que as pessoas consumam esse tipo de conteúdo e não tá só em uma plataforma, né? Tem toda uma rede Alesp aqui de comunicação, tem o podcast, tem o pessoal da TV, tem as mídias digitais, tem muita gente trabalhando para manter as pessoas informadas e é importante que as pessoas consumam esse tipo de conteúdo. Um conteúdo sério, produzido por uma equipe responsável. Já até aproveitando para puxar a sardinha aqui pra gente, a gente tem aqui o podcast, que entrevista sempre parlamentares, secretários, especialistas como você. Temos também jornal ao vivo, que traz todas as atividades. O podcast Alesp Notícias, que também é um outro produto nosso aqui, que faz um resumão diário sobre tudo que acontece. Então, de fato, tem muita coisa nas redes sociais que tem já essa linguagem também mais fáceis. Então, de fato, não tem desculpa. Então, Raiane, queria agradecer muito aqui a presença nos nossos estúdios, todos esses esclarecimentos, contar um pouquinho sobre o seu trabalho. Então, obrigada mesmo pela participação. Eu que estou à disposição, é sempre uma alegria colaborar. Bom, então, gente, esse foi o podcast da Alesp. A gente conversou, como eu disse, com a Raiane Moreira, que é especialista em marketing digital, palestrante do Instituto do Legislativo Paulista. Os trabalhos técnicos desse episódio são de Sibelius Toledo, da Bianca Webster, Vinícius Gonçalves e Renan Augusto. A gente volta no próximo episódio.